Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Ele não é um capítulo muito extenso, ele tem 16 versículos e eu quero ler os 16 versículos, amados. Nós vamos ler o capítulo todo para compartilharmos a palavra de Deus, o ensino que Deus tem aqui para nós nesse capítulo 12 do livro de Números. Então, iniciando ali no versículo 1, está escrito assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amados, aqui nós vemos, é um texto conhecido, creio que muitos irmãos já leram, já ouviram falar, quando Miriam e Arão criticam Moisés e Miriam fica leprosa. E nós podemos extrair muita coisa desse texto aqui, muito aprendizado, mas eu quero citar 3 que o Senhor ministrou ao meu coração aqui. 3 ensinamentos, 3 características que nós podemos aprender aqui nesse texto e trazer para a nossa vida, para nós analisarmos como nós temos vivido. Então, a primeira delas é: toda crítica que vem a partir da comparação egocêntrica, ela traz consigo consequências ruins. Ela é danosa, ela causa danos. Amados, a Bíblia diz que nós podemos julgar as coisas, mas nós precisamos julgar de acordo com a palavra de Deus. Esse termo julgamento, ele tem sido bem falado e muito distorcido. O entendimento de julgamento tem sido muito distorcido na pregação atual do evangelho. Muitas pessoas ficam apenas com aquele texto de não julguem para que vocês não sejam julgados. Outros pegam outro texto que nós devemos julgar todas as coisas. Então, nós vemos extremos que não são bíblicos. E aí nós vemos pessoas que não julgam nada e pessoas que julgam tudo. Isso não é bíblico. Porque se nós não julgarmos nada, nós abrimos o caminho para ensinamentos errados, para relacionamentos errados,
Nós precisamos julgar as coisas a partir da palavra de Deus, a partir da verdade estabelecida por Deus. E aqueles que julgam todas as coisas, eles acabam caindo nisso aqui que Miriam caiu. A crítica ou o julgamento que vem a partir de uma comparação egocêntrica, não a partir da palavra de Deus, da verdade de Deus. Nós devemos julgar todas as coisas a partir da verdade bíblica. A Bíblia diz que nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Então, nós precisamos julgar esses frutos. Será que o fruto é um fruto bíblico fundamentado na verdade que é Cristo Jesus? Ou é um fruto enganoso, mentiroso, às vezes com aparência de verdade, mas no fundo não é verdadeiro? Então, nós devemos ter esse senso crítico, devemos ter esse julgamento, essa sensibilidade para julgarmos as situações. Nós temos vivido tempos difíceis que nós precisamos, por exemplo, julgar os ensinos a qual nós nos submetemos. Será que o ensino que eu estou ouvindo é um ensino bíblico? É um ensino verdadeiro? Está fundamentado na palavra de Deus? Ou está me tirando da palavra? Mas nós estamos vivendo tempos terríveis, o engano está aí. A Bíblia nos fala claramente que no fim dos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e não gostariam mais de ouvir essa doutrina. Então, nós que desejamos ouvir essa doutrina, a gente tem que ter esse senso crítico, ou seja, essa sensibilidade de julgar de acordo com a palavra de Deus. Não a partir de uma comparação egocêntrica, carnal, natural, mas a partir da verdade de Deus. O ensino é verdadeiro, o ensino é bíblico, assim como os bereanos fizeram quando Paulo foi pregar a palavra para eles. Eles ouviram a mensagem de Paulo, pegaram as escrituras do Antigo Testamento que eles tinham e foram verificar. O que ele está falando procede ou não procede? E eles viram, é verdade, o que ele está pregando é verdadeiro, está aqui, está escrito. Então eles tinham o crivo deles, o filtro deles para a comparação, quando eles exerciam o julgamento para com a pregação, era a palavra de Deus. Eles usavam o filtro da palavra. E nós precisamos ter esse filtro. Precisamos usar esse filtro. Agora, todo julgamento ou toda crítica que vem, que é falada a partir de uma comparação egocêntrica, ela é danosa, ela é ruim, ela não é verdadeira, ela não é bíblica. Veja que Miriam e Arão, eles perguntaram, né? Por acaso, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Ou seja, eles olharam para Moisés, acharam um ponto que para eles era algo ruim, mas ele casou com uma mulher etíope, ela nem é israelita. Como assim? Deus vai falar só através dele? Não, Deus fala através de nós. Por que nós estamos aqui obedecendo Moisés, sendo que Deus fala através de nós também? Ou seja, eles fizeram um julgamento que não foi um julgamento bíblico, que não foi um julgamento a partir da verdade estabelecida por Deus. Deus havia chamado Moisés, Deus havia estabelecido Moisés e trouxe Arão para ser o ajudante dele, para ser o porta-voz dele. E ainda assim, eles não julgaram de acordo com a verdade de Deus, com aquilo que Deus havia estabelecido, porque eles começaram a se comparar com Moisés. Mas nós somos melhores que Moisés. Como assim que Deus só fala através dele? Ele casou com uma etíope. Ou seja, eles começaram a fazer uma comparação que não é uma comparação bíblica, e a partir dessa comparação que veio da inveja, uma comparação que veio do egoísmo, do orgulho, uma comparação carnal, vindo da sabedoria carnal, da sabedoria natural, eles emitiram um julgamento, uma crítica que também não era verdadeira. Afinal, eles fizeram uma comparação que não era verdadeira. E por meio dessa comparação que era enganosa, mentirosa,
O que que aconteceu? Uma crítica que não era verdadeira. Isso é um aprendizado para nós, amados. Como eu mencionei, nós devemos sim ter senso crítico e termos sensibilidade para julgar, mas o julgamento procedente das Escrituras. Por exemplo, 2 Timóteo, no capítulo 3, fala sobre a dificuldade que nós teríamos no final dos tempos, porque as pessoas elas teriam uma aparência de serem religiosas, mas elas seriam amantes de si mesmas e amantes do dinheiro. E daí fala várias características dessas pessoas: egoístas, maldosas, maledicentes, desonestas, enfim, muitas características. Depois você lê 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante, e confere esse texto bíblico aí. Quando conclui o raciocínio ali, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ele conclui o raciocínio e ele diz assim: olha, fique longe dessas pessoas. Esses que se dizem cristãos, mas os frutos deles não têm nada a ver com a verdade de Cristo, nada tem a ver com o caráter de Cristo. Julgue essas coisas e fique longe dessas pessoas. Então, nós precisamos ter sim um senso crítico e um senso de julgamento, mas não como Miriam teve. Não a partir de uma comparação invejosa, egocêntrica e orgulhosa. Nós precisamos ter esse senso crítico e de julgamento a partir da verdade bíblica e com um coração bíblico. Aí vem a segunda característica que eu quero mencionar, porque muitas vezes nós até exercemos um julgamento que está de acordo com a verdade, mas nós não temos o coração da verdade. Aí também não vale nada esse julgamento. E aí vem a segunda característica que eu quero mencionar, que vai entrar essa questão de termos um coração bíblico, um coração verdadeiro. Moisés, quando nós vemos aqui a atitude de Moisés, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele recebendo essas palavras de julgamento ali de Miriam e de Arão, Deus veio para resolver toda aquela situação e falou claramente: ei, vocês não entendem que eu chamei Moisés para algo específico? Eu falo com os profetas, eu falo com vocês através de visões, através de sonhos, mas com ele não, com ele eu falo face a face, porque eu estabeleci ele com esse chamado específico e ele é fiel em toda a minha casa. E aí Moisés não se utilizou dessa verdade para se vangloriar. Moisés não utilizou dessa verdade para, vou usar um termo bem comum para nós entendermos, para jogar na cara de Miriam e de Arão, viu só? Vocês estão falando de mim aí, olha o que Deus está falando de mim. Moisés não fez isso. Moisés permaneceu ali calado. A Bíblia diz que ele era o homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ou seja, a paciência, que é uma parte do fruto do Espírito, estava bem desenvolvida na vida de Moisés. Ele se mantinha o quê? Tranquilo, calmo, paciente, e além disso, ele orou por Miriam. Miriam criticou ele, Miriam exerceu um julgamento que não foi um julgamento verídico, verdadeiro, fundamentado na verdade de Deus. Ainda assim, ela recebeu as consequências pelo ato dela, ela recebeu as consequências danosas por aquilo que ela fez, que não estava fundamentado na verdade de Deus. Ela recebeu as consequências e o que Moisés fez? Intercedeu por ela. Então, amados, não basta nós exercermos julgamento segundo a verdade de Deus, o nosso coração também precisa estar segundo a vontade de Deus, seja quando exercemos o julgamento ou seja quando somos julgados. Porque tem muitos que, ao serem julgados, eles agem completamente o contrário do que Moisés agiu aqui. Eles começam a dizer: olha só, mas eu tenho provas de que eu sou de Deus, e isso e aquilo, e querem começar a se justificar e aprovar todas as coisas. E aqui nós aprendemos, amados, que nós não precisamos disso. Que nós não precisamos disso. Nós precisamos agir exatamente como Moisés agiu, intercedendo, clamando,
orando. E aí nós vemos que Deus ouviu a oração de Moisés, mas não impediu que Miriam passasse pelas consequências do seu ato. Ela permaneceu ali 7 dias afastada por causa da lepra. Depois Deus trouxe a cura, restaurou a vida dela, mas ela não foi isenta das consequências da sua atitude ruim, uma atitude que não estava fundamentada na verdade. Então, a segunda característica é: mesmo nós sendo criticados, julgados, nós devemos nos manter confiantes no Senhor, exercendo a paciência, que é uma parte do fruto do Espírito, e intercedendo por aqueles que falam contra nós. E se em algum momento nós exercermos um julgamento bíblico, que nós tenhamos esse coração. Não, eu vou usar a palavra de Deus para atingir aquela pessoa, para ferir aquela pessoa. Amados, o nosso coração precisa estar um coração como o coração de Cristo. Deus tem buscado pessoas assim, que aceitem ser moldadas por Ele para ter o caráter dele. Cristo anseia por cristãos que tenham o seu caráter. O que é ter o caráter de Cristo? É ter as características de Cristo. A fidelidade de Cristo, o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo. Deus anseia por isso e que nós sejamos essas pessoas que aceitam ser moldados por Deus para termos o caráter de Cristo Jesus, as características de Cristo estejam na nossa vida e sejam visíveis na nossa vida. E a terceira característica que eu falei, terceiro ensinamento que nós extraímos dessa situação aqui que aconteceu com Miriam, Arão e Moisés, é que o Senhor, o modelo que Deus resolve os problemas, as situações, é que o Senhor sempre resolve com todas as partes envolvidas. Deus não é um Deus que age de forma parcial. Ele chama todas as partes envolvidas naquele problema e ele resolve com todos juntos. Amados, e nós precisamos aprender isso com essa situação aqui de Números capítulo 12. Quando vierem problemas para nós, principalmente quem exerce papel de liderança, nós não podemos simplesmente ouvir só uma parte, ouvir só o que um está falando. Nós precisamos trazer todos os envolvidos e resolver a situação de acordo com a verdade bíblica. Nós não podemos ser parciais. Nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Esse é o modelo de Deus para resolver todas as coisas. Tanto que a Bíblia diz que quando alguém chegar até um líder, a crítica de outra pessoa ou a crítica de um outro líder, ele não deve simplesmente aceitar, ele deve resolver a situação, trazendo 2 ou 3 testemunhas para ter certeza de que o que está sendo falado, o que está sendo colocado ali é genuíno, é verdadeiro, não é só uma maledicência, uma fofoca, uma tentativa de atingir a outra pessoa. E nós temos vivido tempos assim, que muitos e muitos egoístas, invejosos, querem atingir outra pessoa e criam calúnias. São caluniadores. E aí, para nós não cairmos nisso, nós precisamos o quê? Resolver a situação com todas as pessoas envolvidas. Precisamos trazer a verdade, precisamos trazer luz da verdade para as situações. Não podemos simplesmente nos acovardar. Nós precisamos ser bíblicos na resolução de situações. Isso não só em liderança, amados, mas em relacionamentos, em situações familiares. Sabe, nós precisamos sempre trazer a luz da verdade. Não deixar que as coisas virem assim um diz-que-me-diz-que. Quando Miriam e Arão eles começaram a criticar Moisés, começaram a questionar, o Senhor já foi lá e já resolveu aquela situação. Não ficou ali, deixa eu ver o que eu vou fazer com Miriam, o que eu vou fazer com Arão. Não, já chamou Miriam, Arão, Moisés, são os 3 envolvidos, então eu vou resolver essa situação aqui. Trouxe luz, trouxe a verdade para toda a situação, estabeleceu tudo ali, tanto que depois Arão diz, Senhor, pedindo para Moisés, né? Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente nós cometemos. Ele reconheceu, nós fomos tolos, nós não agimos com sabedoria, fomos insensatos.
Ou seja, sempre que vem situações assim e nós usamos do modelo bíblico de Deus para resolver as situações, se as pessoas envolvidas tiverem o mínimo de um coração rendido a Deus, o mínimo de um coração temente a Deus, elas reconhecerão, elas assumirão: eu errei, eu falhei, eu pequei, não deveria ter falado isso. Foi o que aconteceu aqui com Arão. Então, amados, que eu e você aprendamos a resolver as situações, os problemas da forma bíblica. E aqui eu estou falando, amados, entre cristãos, entre pessoas que têm a mesma fé, porque os problemas nós resolvemos dessa forma entre cristãos. Quando não é com cristãos, é da mesma forma que nós vamos resolver, não é de outra forma, vamos trazer todas as partes envolvidas, mas precisamos ter consciência de que estamos lidando com não cristãos, com descrentes, com pessoas que não têm o mesmo espírito que nós temos. E aí talvez haja conflito, haja uma briga, haja uma divisão, e aí nós precisamos muitas vezes pedir o que? A orientação de Deus. Senhor, o Senhor quer mesmo que eu fale isso ou que eu não fale? E aí o Senhor vai nos dar a direção. O Senhor colocará as palavras na nossa boca, para que nós possamos resolver os problemas, por exemplo, num ambiente de trabalho que envolve pessoas que não são cristãs, que são descrentes. Buscamos o que? A sabedoria de Deus para resolver essas situações. Buscamos as palavras que vêm do Senhor, do Espírito Santo, para resolver essas situações. Porque às vezes uma situação que poderia ser resolvida de uma forma mais simples acaba se tornando um tumulto, uma discussão, uma briga, porque envolve pessoas que são descrentes, que têm um espírito que não é o mesmo espírito que o nosso. E nós sabemos muito bem o que é lidar com situações com quem não tem o Espírito Santo e está ali muitas vezes sendo usado pelo inferno para tentar nos atormentar. Então a gente busca o que? A sabedoria do Senhor. Mas esse aprendizado para nós é especialmente, não somente, mas especialmente para irmãos em Cristo, para famílias que são cristãs. Precisamos resolver as coisas entre nós. O apóstolo Paulo, certa vez, ele criticou a igreja de Corinto porque eles não conseguiam resolver as coisas entre eles. Eles diziam: vocês têm questões e vocês não conseguem resolver entre irmãos. Vocês chamam um juiz descrente, alguém lá de fora, para resolver questões que poderiam ser resolvidas entre vocês. Isso é sinal de carnalidade, de imaturidade. Ele diz assim: isso prova o quanto vocês são imaturos e crianças na fé. Então, se nós queremos ser maduros na nossa fé, nós precisamos aprender a resolver os problemas do jeito de Deus. Na igreja, na nossa casa, com os nossos irmãos em Cristo, precisamos aprender a resolver da forma de Deus, trazendo todas as pessoas envolvidas, colocando toda a verdade à tona, trazendo toda a verdade à tona e perdoando, reconhecendo quando erra, como Arão fez, nós pecamos, fomos tolos, cometemos uma coisa que não deveríamos ter feito. Então envolve misericórdia, envolve reconhecimento do erro, quando está o quê? Inundado pela presença do Espírito Santo. Então que eu e você nós possamos aprender a resolver as nossas situações no modelo de Deus. E amados, que nós sejamos cristãos que desejam de fato avançar nessa questão de maturidade, principalmente nos relacionamentos. Tem sido muito difícil relacionamentos cristãos saudáveis no tempo que nós temos vivido, porque as pessoas ainda estão muito carnais, existe muita inveja, muito egoísmo, egocentrismo, orgulho, é o que a Bíblia já diz, né? Que nos últimos tempos as pessoas amariam a si mesmas e amariam o dinheiro. E é isso que nós temos visto no meio da igreja. É triste porque o mundo é assim mesmo. Esse é o mundo. Mas a igreja não deveria ser assim. E nós temos vivido tempos difíceis. Então a minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos pessoas bíblicas,
que exalam a vida de Cristo, manifestam o caráter de Cristo Jesus e que nós tenhamos sabedoria para lidar com todas essas situações de crítica, de julgamento e que nós possamos ter o nosso coração sempre voltado para o Senhor, para que nós possamos julgar sim, mas sempre de acordo com a palavra de Deus, como eu mencionei na primeira característica, né? Porque todo julgamento e toda crítica que vem a partir da comparação invejosa, egoísta, orgulhosa, ela é sempre danosa, não é verdadeira e sempre traz consequências ruins. Então, que nós possamos ser bíblicos, genuínos, com um coração misericordioso, um coração amoroso, um coração paciente, porque essa é a característica de Cristo, essa é a forma de Cristo de agir, de julgar todas as coisas. Então, que eu e você aprendamos e possamos colocar em prática isso na nossa vida diária. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a sermos maduros nessa questão de julgamentos, Pai. Nós não queremos julgar de acordo com o egoísmo, o orgulho, a inveja, através da comparação, não, Senhor. Nós queremos, quando necessário, julgar todas as coisas de acordo com a tua palavra e com o coração do Senhor, um coração misericordioso, compassivo, amoroso, paciente. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver relacionamentos saudáveis para a glória do Senhor. Não queremos deixar que a comparação inunde a nossa vida, o nosso coração. Pelo contrário, queremos sempre abençoar a vida dos nossos irmãos, queremos orar por eles, queremos abençoar a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ter relacionamentos que de fato sejam entre irmãos em Cristo, de irmãos em Cristo, não relacionamentos como os do mundo, banhados pelo orgulho, pela inveja, pela maldade, pela maledicência. Não, Senhor. Nós queremos relacionamentos que sejam verdadeiros, bíblicos, fundamentados na tua verdade. Nos ajuda a sermos pessoas fiéis nos relacionamentos. Nos ajuda a sermos pessoas que julgam todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aprender a ser como Moisés, sermos pacientes, intercedermos até mesmo por aqueles que nos criticam, que nos julgam, que falam mal de nós. Nós queremos ser assim como ele, Pai. Pacientes, amorosos, intercessores. Nos ajuda. Nós queremos que a nossa vida seja para a tua glória e queremos ter relacionamentos entre os nossos irmãos em Cristo, que seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.